ouvintes, hoje eu queria abordar alguma coisa sobre os sonhos, sobretudo a partir desse livro do Augusto Cury, Nunca Desista dos Seus Sonhos. É um livro muito interessante e aqui está dizendo que tem 2,5 milhões de exemplares vendidos. 2,5 milhões de exemplares vendidos, portanto é um êxito editorial esse livro. Fala sobre sonhos, as pessoas gostam muito de sonhar, é evidente. Eu não sou muito fã do sonho, né? Gosto muito de trabalhar com a realidade. Não gosto nem muito de escrever sobre sonhos, quanto mais do sonho propriamente dito. Mas o próprio Augusto Cury ensina que para que a pessoa torne realidade, é preciso primeiro que sonhe. Uma das músicas que fez muito sucesso na década de 80, ela fala exatamente sobre sonho, que é a música do John Lennon, Imagine, não é? Ela fala exatamente sobre sonhos, juntar os sonhos de muitos sonhadores para que a humanidade toda seja inteiramente imersa pela paz, inteiramente envolvida pela paz. Mas ele está colocando aqui que a pessoa tem que sonhar com a vitória, tem que sonhar com a superação dos obstáculos, tem que sonhar em garantir a conquista permanente, porque não é apenas uma vitória que você vai precisar durante a vida. Tem que conquistar muitas coisas durante a vida. São muitos obstáculos que se tem que superar durante a vida. Você não vai ser derrotado só uma vez e não vai precisar vencer só uma vez. Portanto, você não vai precisar sonhar só uma vez. São muitos sonhos, são muitos obstáculos, são muitas derrotas. É muita necessidade que você tem de se levantar ao longo da sua vida. É muita perseguição. Chame como você quiser, não é? Tem gente que coloca lá, olha, não me inveje, trabalhe. Não me persiga, construa o seu próprio sonho. Então vai ser muito isso que você vai ter que enfrentar ao longo da vida. Uma coisa é certa, você não pode desistir. Não pode. E ele mostra alguns exemplos. Ele traz aqui exemplo, por exemplo, de Jesus Cristo. Traz exemplo de João Batista. Traz exemplo de grandes nomes da história do mundo, como os revolucionários, né, franceses, os revolucionários norte-americanos, que enfrentaram poderios. Traz exemplo de pessoas como o próprio primeiro-ministro da Inglaterra, que fez alguns até filmes agora sobre ele, Winston Churchill, que enfrentou os nazistas. Inicialmente, ele foi a primeira resistência contra os nazistas. Os franceses se renderam logo. Criaram uma república de traidores, mas se venderam logo para a França. Entregaram foi tudo para a Alemanha, os franceses. E depois houve também aquele grande americano que, numa cadeira de rodas, conseguiu reunir todo o mundo livre, né, em torno dos aliados para enfrentar o poderio nazista, que foi o Franklin Delano Roosevelt. Também era um sonhador. Então, você não pode desistir. Mesmo quando tudo parece sucumbir à sua volta, você tem que continuar sonhando. As pessoas elas não podem perder esse sonho, por mais desafios que a vida apresente. Você acabou aqui de enfrentar e de derrotar alguma coisa grandiosa, algum desafio que parecia uma coisa inalcançável. E aí, na hora que você termina, apareceu outro. Ou então, hoje foi uma coisa tremenda. Aí, quando você descansou no fim da tarde, chegou em casa, tomou aquele banho, descansou, disse, olha, falou para o seu companheiro, sua companheira, seu cônjuge, seus filhos reunidos ali, todos assistindo o programa preferido na TV ou no... sei lá, agora tem a Netflix, né, o streaming, o DVD, ou mesmo não gosta de TV, faz só bater aquele papo mesmo, conversar, e diz, rapaz, que desafio eu acabei de superar. Aí quando é no outro dia, amanhece, já tem um maior, né? Então não pode desistir. E ele conta aqui o exemplo de um camarada que na política, já que o tema da moda no Brasil e aqui no Piauí sempre é a política, ele, desde a juventude, conheceu as dificuldades da existência. Perdeu a mãe aos 9 anos, o sabor amargo e cruel da solidão penetrou nos becos da sua emoção. O mundo desabou sobre ele.
Perder a mãe na infância é perder o solo onde caminhar. É o último estágio da dor de uma criança. Um ser humano pode ser rico mesmo sem dinheiro se tem ao seu lado pessoas que o amam. Mas pode ser miserável, ainda que milionário, se a solidão é sua companheira. Esse personagem que ele usa aqui no capítulo 2 desse livro, um sonhador que colecionava derrotas. Olha que história linda desse cidadão. Nosso jovem poderia ser controlado pela perda, mas sobreviveu. Havia algo nele digno de se elogiar, sua capacidade enorme de viajar. Ele viajava muito, transportava-se para lugares longínquos e de difíceis acessos. Mas como viajava se não tinha dinheiro? Viajava pelo mundo dos livros. O mundo dos livros dá asas à inteligência. Quem os descobre voa mais longe. Certa vez, por não ter recursos financeiros, esse jovem, de iniciais AL, ousou pedir aos vizinhos e aos amigos livros emprestados. Ficava um pouco inibido, mas não tinha medo de ouvir um não. Tinha medo de não aprender. Amou cedo a sabedoria. E aí ele pergunta, o Augusto Cury, você ama a sabedoria? É por isso que eu gosto do Augusto Cury. Não é nem tanto porque ele fala muito nos sonhos e nos sonhadores. É porque ele nos estimula para a leitura. Ele nos estimula para os livros. E eu sempre gostei muito dos livros. E ele falando aqui sobre o jovem, a Ellie, ele enfrentou o drama da derrota muito cedo. Perdeu a mãe, depois ele entrou em falência. Ele fracassou porque suas empresas fracassaram. Mas ele aprendeu a não ser controlado pelos fracassos. Ele viveu esses fracassos e ficou abalado, mas não se submeteu ao controle desses fracassos. Ele assumiu, enfrentou e enxergou por outros ângulos. Ele levantou a cabeça e voltou a sonhar. Saltou do mundo dos negócios para o mundo da política, mas ele era ingênuo, não conhecia os enigmas desse terreno. Candidatou-se a um cargo, estava muito animado, queria ser um político diferente, teve muitas inspirações, sentia que poderia ser um grande homem. Sabe qual foi o resultado das urnas, meu caro Paulo, meus queridos ouvintes da FM Cultura de Teresina e prezados amigos internautas do Facebook e aqui do YouTube? Sabe qual foi o resultado do político diferente? Ele foi derrotado. Foi derrotado. Ele disse, não é possível, o que foi que eu fiz de errado? Mas no dia seguinte, o eu do nosso jovem, que representa sua capacidade de decidir, de controlar o seu mundo, de ser consciente de si mesmo, estava abatido. Ele não tinha ânimo para conversar com ninguém, Mas ele continuou sonhando, decidiu sair da política, voltar ao mundo dos negócios, empreendeu, se reestabeleceu, andava sorrindo, acreditava na vida. Então, depois de despender energia para organizar sua pequena empresa e trabalhar muito, veio o resultado. Ele faliu de novo. De novo esse rapaz faliu. Ficou profundamente abatido e entendeu. Parecia que os ventos mudavam. Sua emoção encontrou a primavera. Mas a vida sempre traz golpes inevitáveis. E a alegria de A.L. logo se dissipou no calor das suas perdas intermináveis. E no ano seguinte, ele sofreu uma perda irreparável. Sua noiva morreu. Sua mãe havia morrido cedo. E agora, nunca mais ele viria o rosto da mulher que ele amava. Então você percebe que são muitas as perdas, porque essa pessoa, quando você souber, você vai se surpreender. Ele colecionou derrotas a vida inteira. Então, quando ele entrava nas janelas que aprisionavam sua inteligência, ele produziu uma avalanche de ideias negativas que financiavam sua angústia. Os espinhos cresceram nos jardins do seu inconsciente e floriram no território da sua emoção. Mas ele ergueu-se das cinzas. Aos poucos voltou o encanto da existência, desejou ser útil à sociedade e candidatou-se a deputado federal. Preparou-se para uma grande vitória, sorriu, andou, discutiu mais os problemas sociais, então veio o resultado. E ele perdeu de novo. Perdeu de novo. Sua alma ficou apertada, ele sentiu-se sufocado, olhou para os lados, achando que as pessoas comentavam seu fracasso. A sociedade é rápida para bajular os que estão no pódio e lenta para apoiar os derrotados.
cuidado. Se você depender muito dos outros para executar seus sonhos, corre o risco de ser um frustrado na vida. Os jovens precisam estar alertas. Eles são exigentes para consumir, mas não sabem construir seu futuro. São frágeis e são dependentes. Alguns achavam que o sonho de A.L. era um mero entusiasmo, mas ele se reergueu. Seus sonhos eram sólidos demais para fazê-lo ficar submerso nos escombros de seus fracassos. Então ele fez uma nova campanha, com segurança e ousadia. Candidatou-se de novo, gastou saliva, sola dos sapatos como ninguém. Desta vez serei um vencedor. Estava animadíssimo e, após uma extenuante campanha, ele perdeu de novo. Foi um desastre emocional. Ao vê-lo passar, as pessoas faziam esse gesto. Meu Deus, esse rapaz... E aí ele mais uma vez tentou mais uma campanha para o Congresso Nacional, falou sobre injustiças sociais, e de novo ele perdeu, Paulo. Então, o que é que ele estava acumulando? Acumulando derrotas, é como diz o capítulo ali. São golpes inevitáveis, um sonhador que acumulava derrotas. E mais uma vez ele se candidatou, mais uma vez foi derrotado. Era uma coragem incomum deste cidadão. Ele precisava ser realmente uma pessoa muito persistente. E precisava também ter muita capacidade psicoativa para se adaptar aos seus fracassos. Porque eram muitas. Pode contar. Perdeu a mãe, perdeu as empresas, perdeu inúmeras campanhas políticas, mas, uma vez, ele entendeu que era persistente na busca dos seus interesses, animava-se diante dos desafios, tinha facilidade para propor ideias, tinha enorme capacidade para influenciar pessoas, não dependia do retorno dos outros para seguir seu caminho e buscou de novo o resultado nas urnas e de novo ele foi derrotado. Mais uma vez. E eu não estou exagerando. É a história que nos mostra. Mais uma vez, derrotado. E aí nós chegaremos à sua grande e retumbante vitória. Ele sabia que não podia ouvir a voz do seu corpo comandada pelo cérebro. Tinha que ouvir a voz da sua inteligência. Custasse o que custasse, fosse a que preço fosse. Para muitos, ele estava prestes, mais uma vez, a acrescentar um fracasso ao seu extenso currículo. Ele foi candidato, senhores ouvintes, à presidência dos Estados Unidos da América e foi eleito o 16º presidente dos Estados Unidos da América do Norte, porque eu estou falando de Abraham Lincoln. Eu estou falando daquele que promoveu a libertação dos escravos dos Estados Unidos através da Guerra da Secessão. E que, com o seu gesto, fez com que todo o mundo livre, todo o mundo ocidental, fizesse a mesma coisa. Foi por causa dele que os negros do mundo ocidental hoje são livres. Foi por causa de todas as suas derrotas que todos os negros do Ocidente hoje são livres. Porque se ele não tivesse persistido, se ele não tivesse entendido que precisava continuar lutando após todas as suas derrotas, nós não teríamos negros livres na Europa. Nós não teríamos negros livres em lugar nenhum do mundo ocidental hoje. Este é o homem que foi derrotado 15 vezes nas suas tentativas de ser deputado, tanto nos seus distritos, né? No seu distrito, quanto para o Congresso Nacional. 15 derrotas o Abraham Lincoln amargou para ser eleito presidente dos Estados Unidos da América. Então é uma coisa emocionante a história dele. E é por isso que é importante sonhar. Os sonhos, na verdade, nunca morrem, nunca devem morrer. Porque ele estava realmente... Tem um amigo meu que se chama também Abraham Lincoln, que ele é de Oeiras, e quem me apresentou foi a nossa amiga Carla Ramos, que esse camarada, ele diz que esse aqui não era terrenal, não era da terra. Abraham Lincoln, ele não era um homem daqui desse mundo. Porque se ele fosse, ele teria desistido talvez na segunda derrota, na terceira, na quarta, na quinta. Mas ele foi além, ele foi derrotado 15 vezes.
Perdeu a mãe, perdeu a noiva, perdeu as empresas, perdeu várias campanhas eleitorais, mas ele foi adiante, porque ele tinha um sonho. Ele queria que todos os homens, negros e brancos, fossem iguais. Todos os homens fossem livres. Era esse o seu projeto. Não era ser presidente, não era ser político, não era ser congressista. Era promover a libertação dos escravos. Era fazer com que os homens fossem livres. Era este o seu sonho. Era este o objetivo para o qual ele fora talhado. Então, se você tem um sonho, você não pode desistir dele. Não pode absolutamente desistir desse sonho. E este é um grande livro. Este é um grande livro. E os sonhos, independente de quais sejam os seus, sempre serão grandes sonhos. Mesmo que não sejam estes os nomes pelos quais você, que está me ouvindo agora, chamem os seus sonhos. Chame de projeto, né? Chame de ideias, chame de ambições. Né? Você ambiciona alguma coisa. O que você não pode ser é egoísta, querer só para você. Mas a ambição é normal, desde que você não queira tudo, não é? Só para você. Então, Paulo, sonhar é bom. Né? Desde que você sonhe com algo realizável e com algo que não absolutamente agrida os outros. Este é o nosso editorial de hoje. Bem, então tá aí.